Onde vou você ficar olhando, quiser. você fica aqui do lado. Pode começar? Pode começar. Então, o meu nome é Silvia Unod Lara, eu sou professora do Departamento de História da Unicamp e vou falar sobre o Peter Eisenberg, que foi meu colega aqui no departamento por 2 anos. Eu entrei na Unicamp, antes ainda de defender o meu doutorado, em 1986. E infelizmente o Peter morreu em janeiro de 88, então nós convivemos por 2 anos. Foram 2 anos muito importantes para mim, eu acho que para ele também, porque ele era um protagonista, eu era mais no backstage, assim, naquela época. E o Peter foi uma das pessoas muito importantes na fundação e na criação da linha de pesquisa que então se chamava Escravidão e Trabalho Livre. E eu acho que esse nome é muito importante, porque ele revela uma preocupação que era constante nos estudos do Peter naquele momento, de conectar os estudos tradicionais sobre a escravidão com a experiência dos homens livres, né? Ele havia feito um trabalho no seu doutorado que foi publicado no Brasil em 1977, né? Que é Modernização Sem Mudança, que é um estudo sobre os engenhos em Pernambuco, em que ele lidava com esse momento da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. E a teoria geral para isso naquela época era de que havia uma grande mudança, de que havia, quer dizer, a abolição da escravidão significava um reordenamento das relações de trabalho, da exploração do trabalho, e o título do livro revela a tese direto na cara para quem quiser, que não se tratava disso, quer dizer, um estudo muito pormenorizado, com fontes muito diversas, que unia uma formação que ele havia tido de peso, de estudos demográficos, econômicos e com muita documentação empírica. Então ele mergulha nos arquivos para trazer um monte de dados para mostrar que apesar dessa mudança tão importante nas relações de trabalho, a riqueza havia se mantido e a exploração, quer dizer, os miseráveis continuavam miseráveis e os ricos continuavam ricos e as relações de trabalho ainda guardavam muito de muita semelhança entre o período da escravidão e o trabalho livre. Então, havia também naquela época uma discussão muito grande sobre técnica, o quanto que a tecnologia e as mudanças tecnológicas haviam sido importantes nessa mudança ou não. Mas quando eu conheci o Peter Eisenberg, ele ainda lidava com esses problemas, mas ele tinha, de certa maneira, transferido isso para um novo campo empírico que é Campinas. Então, Campinas, no século XIX, lidando com temas do trabalho escravo e do trabalho livre. Ele tem estudos muito importantes sobre a alforria, então, examinando uma documentação variada para detectar a alforria para os libertos, e tem artigos que eu considero seminais. Tem um artigo que eu até vou ver aqui o título dele, Escravo e Proletário na História do Brasil, né? Que é um artigo de temas que até hoje nós estamos às voltas com eles, né? Que é essa relação entre o trabalho, revisitando o debate sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, mas vendo o quanto de proletário há na experiência da escravidão e assim por diante, né? Então eu acho que esse trabalho com as fontes é bastante importante. Eu lembro que em 87, por exemplo, eu estava organizando uma revista, haviam me pedido para organizar uma revista, a Revista Brasileira de História, para organizar o número da Revista Brasileira de História, que acabou saindo, é o número 16, e eu estava atrás de ver artigos e tudo isso, né? E nós fazíamos um grupo na linha de pesquisa, do qual faziam parte o Robert Slenes, o Sidney Chalub, a Célia Azevedo, a Leila Algrande, o Peter e eu, né? Se não estou esquecendo ninguém.
logo depois a Isabel Marson também se integrou nessa linha de pesquisa. E nós estávamos procurando. Então essa revista ela também tem um pouco esse espírito de época, vamos chamar assim, de estudar escravidão, de um trabalho com as fontes. E eu me lembro de ter conversado com o Peter e ele fez uma sugestão que eu acho muito interessante, porque ele tinha uma experiência, um contato com fontes enorme, e ele disse: olha, eu tenho uma coisa para você que vai ser muito legal. Eu tenho um depoimento de um escravo, um ex-escravo que esteve no Brasil. E é uma coisa praticamente desconhecida aqui no Brasil. Era conhecida nos Estados Unidos. Alguns historiadores, havia um trechinho publicado pelo Conrad, numa coletânea de documentos. A Mary Parrish havia trabalhado com esse documento no livro dela sobre o Rio de Janeiro e havia mencionado isso. Mas o Peter tinha o documento, ele disse: eu vou fazer a tradução. Infelizmente ele morreu e nós fizemos isso por ele, essa tradução e a biografia de um ex-escravo, essa narrativa que é um gênero narrativo muito comum nos Estados Unidos, mas esse é um dos raros que menciona uma passagem pelo Brasil. Ele vem da África Ocidental, trabalha em Pernambuco, por isso que o Peter conhecia, né? Depois ele se torna trabalhando também como marinheiro e consegue fazer isso, vai para os Estados Unidos e lá ele foge, consegue a liberdade, vai com os abolicionistas batistas e chega aí ao Canadá. Enfim, é uma história extraordinária, e essa biografia hoje ela é bastante conhecida, tem gente que publicou ela em nova edição, crítica cheia de anotações e tal, o Paul Lovejoy e o Robin Law fizeram essa edição, mas naquela época ela era praticamente desconhecida, mas Peter sabia dela e ia traduzir. Fomos nós foi eu e uma amiga que acabamos tradução, e esse é uma coisa que está nessa revista, que presta essa homenagem a ele e a esse saber documental que ele tinha e que dividia com todo mundo. Todas as experiências do Peter é de uma pessoa muito generosa em termos acadêmicos, pessoalmente também, mas em termos acadêmicos e tudo isso. Então acho que essas são a coletânea que depois nós organizamos com os textos dele, mostra bem essa trajetória de Pernambuco e de Campinas e esses temas que atravessam a pesquisa dele. O material que está no arquivo Edgar Neunroth é constituído na verdade foi dividido o que era o escritório do Peter, que eu cheguei a conhecer um dia, que ficava na última casa onde ele morava, no sótão. Na casa, e era um escritório cheio de estantes e de livros e etc. Então, o que está no arquivo de Edgar Neunroth é o material, digamos assim, das pesquisas empíricas dele, né? E o que está na Biblioteca Central da Unicamp é o conjunto de livros dele. E eu acho que é interessante para quem for olhar o material que está no AEL, que pudesse olhar as duas coisas juntas, porque vai ter uma ideia muito concreta do que era digamos assim, a capacidade intelectual e de inovação no campo da pesquisa, dos estudos sobre a escravidão e sobre as relações de trabalho no Brasil, na virada dos anos 70, no final dos anos 70. Né? Na segunda metade da década de 70 e nos anos 80. Então acho que tem essa ideia dos temas que são importantes. A biblioteca ela é muito indicadora disso, os títulos que estão lá. Eu tive lá uma vez, você olhando, se for até visitar a biblioteca na estante, você vê os livros que ele lia, o quanto tem de um conjunto de textos sobre a escravidão nas Américas, nos Estados Unidos, e aqui a formação dele, o fato dele ser americano, ter tido uma formação lá, e uma formação sólida, com documentação cartorial, empírica, de arquivo e demográfica. Acho que isso era muito importante
no material, ele sabia como fazer. É semelhante à formação que o Robert Slenes teve, diferente, mas elas têm um chão comum, né? Essa bibliografia que é vista, e ausências também. Naquela época se discutia pouco, digamos assim, as origens dos grupos de procedência e o quanto isso era importante. Esse é um legado que essa geração de estudiosos deixou para a geração mais nova, ou quem continuou pesquisando, que não é o caso do Peter Eisenberg, por um motivo óbvio, né? E triste. Mas eu acho que então essa dimensão, acho que esses dois lados, digamos assim, do escritório, né, do Peter Eisenberg são importantes de serem relacionados. Eu acho que isso também é importante. Uma última coisa que eu gostaria de dizer que tem a ver com esse legado do trabalho do Peter Eisenberg, é o quanto ele participou da elaboração de um congresso que nós fizemos em 1988 em memória da abolição, para rememorar a abolição no Brasil, comemorá-la não da maneira oficial que se estava fazendo, não é, na maior parte dos eventos, etc., mas poder fazer uma reflexão mais profunda que tem a ver com essa ligação entre as relações do mundo da escravidão com o mundo do trabalho livre, né? O Congresso foi pensado nesses termos, por isso que eu disse que esse artigo que relaciona a escravidão e a experiência do escravo com a experiência do proletário é tão importante. Esse era o espírito também desse congresso em escravidão, e acho que é muito por conta disso que, embora o Peter tenha participado e colaborado em muitas coisas com um outro grupo importante aqui no departamento nesse período, que era liderado pelo professor Amaral Lapa e pelo Bruy, o Hector Bruy, eles que fundaram e que dirigiram o Centro de Memória, né, a documentação do Peter Eisenberg foi para o arquivo Edgar Neurath. Exatamente essa ligação entre escravidão e trabalho livre tão forte, né, que faz com que essa documentação tenha o seu lugar, não só físico, né, ser acolhida como uma coleção dentro do AEL, mas, digamos, de um perfil de documentos. Quer dizer, ele tinha, digamos assim, tudo para estar no Centro de Memória. Uma parte grande é sobre Campinas, é sobre o século XIX, tem uma documentação importante também para estudar isso, que é o perfil do acervo do Centro de Memória. Mas eu acho que ela tem essa outra dimensão que dá uma pertinência a ser parte do acervo do AEL.